de hoje é sobre o pensamento e a responsabilidade, né? Então nós vamos iniciar com uma mensagem aqui do livro Vigiai e Orai. Caminha e chegarás. Não des guaridas aos maus pensamentos. Reage contra todo e qualquer estado de abatimento que persista em ti. A ideia acalentada tende a se expressar em ação. A influência espiritual negativa nasce das horas ociosas. Não te permitas descansar além do devido. Ocupa tuas mãos com o bem, e a tentação se afastará. Na medida de tuas possibilidades, auxilia a quem sofre. Não te concentres excessivamente nos teus próprios problemas, nem dramatizes a tua dor. A prova é a tua oportunidade de redenção. Caminha e chegarás. Com essas palavras iniciais, eu convido a todos os presentes na nossa reunião virtual para fecharmos os nossos olhos, a serenarmos os nossos pensamentos, acalmar o nosso coração, para que possamos todos sentir a presença de Jesus, o nosso exemplo, a sua misericórdia, a sua paz, a sua luz, o seu amor a nos envolver, que através dos espíritos protetores e benfeitores sempre está conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos orientando. Às vezes nós é que nos afastamos dele e dos nossos mentores do bem, porque fugimos através dos nossos pensamentos daquilo que é o bem, daquilo que é o amor. Então rogamos que sempre esteja conosco, que nos ajude a vigiar os nossos pensamentos, a nos mantermos sempre serenos, calmos, equilibrados. Emanamos também, nesse dia, boas energias a todas as pessoas que estão enfermas, para que possam restabelecer a sua saúde, para todas as pessoas que estão enfrentando uma guerra, não só essa que está nas mídias, mas em outros países nós sabemos também que há conflitos bélicos. Nós emanamos boas energias para que essas pessoas possam encontrar a paz no meio desse turbilhão de violência e horrores que uma guerra traz. Pedimos também por todos aqueles que não puderam comparecer na nossa reunião hoje, por motivos seus, que possa também chegar os nossos pensamentos, nossas energias vibratórias do bem, para que eles também possam ter os seus pensamentos elevados. Seja conosco, Senhor, proteja-nos, abençoe, agora e sempre, e que assim seja. Bom, pensamento e responsabilidade. É um tema bem interessante. Eu vou começar aqui com as obras, né? O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos fala sobre isso. Lá na questão 833, no capítulo 9, ele vai tratar... Não, desculpa. No livro 3º, capítulo 10, ele vai tratar da lei de liberdade. Na lei de liberdade, na questão 833 e 834, vai falar da liberdade de pensar. Nós vamos fazer esse recorte porque
São vários temas que a liberdade aborda, né? Mas a gente vai fazer esse recorte que é o pensamento e a responsabilidade. Vamos partir dessas duas questões para a gente tratar desse tema hoje. Então, na questão 833, os espíritos perguntam, Allan Kardec pergunta aos espíritos: haverá no homem alguma coisa que escape a todo o constrangimento e pelo qual ele goze de absoluta liberdade? E os espíritos respondem: é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, pois o pensamento não admite barreiras. Pode-se deter o seu ímpeto, mas não aniquilá-lo. E Allan Kardec, na sequência, né, na 834, ele continua: o homem é responsável pelo seu pensamento? E os espíritos respondem: é responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, essas duas questões são aqui o nosso ponto inicial, né? Então, nós vimos aqui que Allan Kardec pergunta aos espíritos e eles esclarecem que somente no nosso pensamento nós temos uma liberdade plena. Porém, mesmo com essa liberdade plena do nosso pensamento, nós também seremos responsabilizados devido à lei da causa e efeito, à lei da justiça divina, né? Então, vamos ver como é que isso funciona, né? Tentando aí argumentar para a gente entender melhor, que assim, de uma forma bem resumida foi a resposta, mas vamos ver como isso acontece. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse tema da liberdade do pensamento, novamente, ele volta a ser comentado. No capítulo 8 fala: bem-aventurados os que têm puro o coração, né? E aí tem uma passagem que fala pecado por pensamento, adultério, né? E nessa passagem diz assim: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. E aí vem a questão que complementa, né, e ajuda a responder essa questão do Livro dos Espíritos, no qual os Espíritos esclarecem que nós somos responsabilizados, sim, pelos nossos pensamentos, porque Deus conhece e sabe de todos os nossos pensamentos, né, e Ele vai nos julgar, sim, né, a lei da ação e da reação. Aí levanta-se uma questão, né? Sofrem-se as consequências de um pensamento mal, embora não tenha produzido qualquer efeito? Aí vem esse questionamento, né? Será que os nossos pensamentos não produzem efeito? Nós vamos também conversar sobre isso. E aí a resposta, né? Nós sabemos que enquanto espíritos ainda em processo de aprendizado, de evolução, nós não estamos aqui na última encarnação, né, para sermos perfeitos. Longe disso, ainda temos várias outras, né? Tanto é que mal acabou uma pandemia, né, mundial, e nós já estamos aí vendo uma guerra que pode, inclusive, estender aí para vários territórios, se tornar, inclusive, uma guerra mundial. Então, assim, o que será que nós, enquanto humanidade, aprendemos em relação a essa pandemia, né? Quantas pandemias ainda teremos que enfrentar, passar, para que a gente possa evoluir enquanto coletivo, enquanto humanidade, né? Então, fica aí esses questionamentos. Então, nós sabemos que nós estamos aqui para nos melhorarmos e nós vamos passar situações difíceis e cada um vai se melhorando e vai passando por situações conforme o seu
adiantamento. Nós também não estamos aqui no mesmo nível, né? E aí ele diz o seguinte: aquele que concebe a ideia do mal, né, um pensamento equivocado, quando a gente fala uma ideia do mal, a gente está relacionado à ignorância, porque o mal em si, ele não existe. O que existe é ignorar o bem. Quando você ignora o bem, você não é que existe, né, esse duelo do bem e do mal, porque senão o Criador, que é Deus, ele teria criado o mal, e na nossa concepção, no nosso entendimento, Deus não criou isso, né? Então, assim, é a ignorância do bem, é o não conhecimento, né? Então, quando se concebe a ideia desse mal, já há progresso realizado, né? Naquele em que surge essa ideia, mas a repele, ele pensou, né, mas repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa o mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a sua plenitude, né? Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, assim, muitos de nós, pensamos no mal, mas não executamos aquilo que nós estamos pensando. Então, nós temos aí uma gradação. E isso é levado em consideração, né? Então, nós já estamos partindo de um princípio evolutivo. Nós já temos o conhecimento, só que ainda nós não conseguimos controlar o nosso pensamento. Então, mas já estamos progredindo. E tem aqueles outros que ainda não têm essa noção, eles pensam e executam aquilo que eles pensaram. E as consequências são sempre as mesmas, a lei do plantio e da colheita, né? A gente vai colher aquilo que a gente planta, enfim. Então, vamos lá. Aí eu tinha colocado aqui o pensamento mal, embora não tenha produzido qualquer efeito. Será que o nosso pensamento realmente ele não produz efeito nenhum? Vamos lá? Vamos pensar um pouco sobre isso? Então, vamos lá. Considerando que a gente já tratou em diversos outros temas aqui das nossas palestras, e que tudo na doutrina espírita ela tem uma conexão, e é como se fosse um quebra-cabeça, as coisas vão tomando forma e fazendo sentido ao longo de cada passo do conhecimento que a gente dá, né? Nós temos que entender o seguinte, que já foi dito aqui, que é tudo que existe, né? Nós criamos, né? Através do nosso pensamento. Primeiro, no nosso pensamento, né? Então, assim, tudo é energia, né? Tudo são energias, são vibrações. Então, aquela energia que nós vibramos, aquelas vibrações que nós emanamos, nós também atraímos espíritos e energias para a nossa companhia. Então, se nós estamos emanando energias boas, emanando os pensamentos bons, pensamentos elevados, nós vamos atrair quem para a nossa companhia? Espíritos bons, energias elevadas. Agora, se nós estamos aqui com pensamentos de ódio, de vingança, de mágoa, de raiva, nós vamos atrair o que para a nossa companhia? Nós vamos atrair esses espíritos ainda equivocados, que ignoram o bem e que acham que eles realmente foram vítimas, simplesmente vítimas, e que precisam também se vingar e vão lá aumentar essa energia em volta de você. Então, alguns filósofos já trataram dessa questão do pensamento
que o ser humano é um ser que pensa e através do seu pensamento surgem as ações. O pensamento conectado, a inteligência vai criando e vai surgindo as suas ações. O pensamento para o ser humano, ele é inerente, ele é inerente ao ser humano, é como respirar, como, enfim, é inerente ao ser humano. Então, os nossos pensamentos, eles ajudam na criação da nossa realidade física, da nossa realidade da nossa realidade espiritual e da nossa realidade corporal também. Porque quando nós não estamos bem, quando nossos pensamentos são pensamentos negativos, ligados aos nossos piores sentimentos, que às vezes nós deixamos esses piores sentimentos se sobrepor dentro de nós, até a nossa expressão facial se modifica, até a nossa expressão corporal se modifica. E as pessoas que têm um pouco mais eu vou colocar assim, de sensibilidade, no sentido de sentir energias, essas pessoas, elas conseguem, quando chegam próximo de alguém que está bem pesado, negativo de energia, elas conseguem sentir aquela energia ruim, e às vezes chegam até a passar mal. E nós estamos vivendo nesse processo em que o nosso planeta está passando por essa transição, mesmo que atrasada e com todas as dificuldades, mas a lei natural ela não para, ela continua. Nós estamos passando por esse processo e estamos saindo aí de provas de expiação para regeneração. Nós estamos vendo que a cada vez mais nós vamos conhecendo essas questões ligadas a pensamento, a conexões de pensamento, a energias boas, enfim. E as pessoas cada vez vão buscando mais conhecimento e buscando prestar mais atenção nessas coisas que às vezes passavam despercebidas e que agora a gente começa a prestar um pouquinho melhor atenção nisso e de repente começa a fazer um pouco de sentido. Por quê? Porque eu me aproximo de algumas pessoas e aquelas pessoas me fazem bem. Não sei explicar, elas falam, né? Olha, eu não sei explicar, mas parece que você tem uma energia boa, uma energia positiva, eu gosto de estar com você, ficar com você. Enquanto, por outro lado, às vezes, nossa, mas fulano é difícil, né? Então, energia pesada, complicado, sempre está reclamando, sempre está não sei o quê. Então, vocês percebem que as pessoas começam a fazer, assim, às vezes, sem nem perceber, mas começam a entender essa distinção de quanto nosso pensamento pode agir, de fato, no nosso cotidiano. E já diz, né, os estudos, né, do espiritismo, já diz que nós somos co-criadores. Que nós somos co-criadores, então o nosso pensamento também cria. E os efeitos dos nossos pensamentos podem ser, sim, negativos e fazer mal, primeiro para nós, depois para as pessoas que estão próximas a nós, e também os efeitos do nosso pensamento podem ser muito bons para nós e também para as pessoas que estão próximas a nós. Então, nós precisamos sempre estar atentos. E aí, tem uma passagem de alguns filósofos que dizem que caracterizam o pensamento como flexível, volátil, fácil de mudar, né? E ele pode ser controlado por treinamento. Então, assim, esse controlado por treinamento realmente é difícil. Até hoje eu não tenho controle sobre o meu pensamento. As pessoas que fazem meditação, elas começam a desenvolver esse controle, né? Porque elas conseguem ficar num estado que não estão pensando em nada, porque eu não consigo.
Porque se eu começar a achar que eu não estou pensando em nada, eu falo, nossa, eu estou pensando em nada. Se eu estou pensando em nada, eu estou pensando que eu não estou pensando em nada. E começa aquela confusão, né? Então, ou seja, não consigo desligar meu pensamento. E muitas pessoas hoje adoecem com problemas psicológicos, e um dos sintomas é a aceleração do pensamento. A pessoa não consegue desligar. Não que ela tenha que meditar ou ficar zen, não é isso que eu estou falando. Mas tudo tem um limite. Então, quando você não consegue desacelerar a sua mente, o seu pensamento, que você fica fixo numa situação, você está entrando num processo de adoecimento. Então, veja como nosso pensamento, ele age. E ele traz consequências, como eu disse, boas ou ruins. Então, esse processo de autoconhecimento que a doutrina espírita nos convida a fazer a todo momento, nos auxilia nisso. Por quê? Porque nós vamos entender que o nosso pensamento é flexível. Nós podemos mudar o nosso pensamento. Mudando o nosso pensamento, nós mudamos conceitos, nós mudamos ideias. E aí a chance de adoecer é menor. E a chance de atrair boas energias e espíritos bons também é maior. O espírito Francisco Dias da Cruz, ele define o pensamento da seguinte forma: o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele, ao influxo divino, reside a gênese de toda a criação. É o que eu disse, né? Nós somos co-criadores. E essa criação começa, né, parte do nosso pensamento. O nosso pensamento, ele não tem ideias que vêm do nada. As nossas ideias vêm de experiências anteriores, de encarnações anteriores e de experiências dessa nossa vida atual. E nós precisamos sempre buscar mais informações, mais conhecimentos, mais estudos para irmos nos aperfeiçoando. E Emmanuel acrescenta a esse pensamento, né? Ele acrescenta: a mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então aqui eles deixam claro, né, que o nosso pensamento constrói e que nós podemos construir através dos nossos pensamentos também uma realidade diferente, né? Aquilo que nós vamos melhorando, nós vamos transformando. Ele constrói e também destrói. Aquilo que nós percebemos, que nós havíamos pensando, acreditando e fazendo ser certo, e percebemos que aquilo está equivocado, nós vamos mudar. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. Nós estamos aqui para nos depararmos com os nossos erros, reconhecê-los e recomeçar, até que possamos acertar e evoluir. Se não conseguirmos nessa encarnação, não tem problema nenhum. Temos a eternidade aí pela frente, até que a gente consiga aprender e evoluir.
Então, o pensamento, ele cria. E existem consequências. E nós temos responsabilidade por tudo que nós fazemos. Então, nós também temos responsabilidade pelos nossos pensamentos, sim. Quando nós chegamos a uma situação de uma perturbação mental, às vezes as pessoas, nossa, eu acho que eu estou com um monte de entidade aqui me perturbando. O que é que está acontecendo? Tá, vamos ver os seus pensamentos, vamos ver o que você está fazendo, o que é que você precisa de ajuda para melhorar esses pensamentos, para reprogramar, né, os seus pensamentos, a sua energia, para que você possa se livrar dessas companhias que você está atraindo. Então, nós precisamos aprender o que é que nós estamos pensando de bom e manter, e o que é que nós estamos pensando que ainda está equivocado e corrigir. Porque o nosso pensamento cria. Eu vi esses dias uma dessas coisas que a gente vê na internet, que dizia assim, tinha uma pessoa lá pensando, né? E dizia assim a frase: sofremos mais pelo pensamento que pela realidade. E às vezes isso é fato. Porque nós imaginamos um problema, uma situação, um problema, e aquilo fica na nossa cabeça borbulhando, borbulhando e revirando, e de repente, de fato, lá na realidade, aquilo não parece ser tão grande como a gente imaginou, como o nosso pensamento voou, como, sabe, acalma o seu coração, a sua mente, faça uma prece, pede auxílio dos bons espíritos que se aproximem de você, para que você possa estar com energias boas, tranquilas, serenas, positivas, para que você consiga desenvolver o que você está precisando desenvolver. Porque o que tem causado esse sofrimento no nosso pensamento é a ansiedade, né? Essa angústia, às vezes até a arrogância de achar que a gente tem que resolver tudo, e tudo da melhor forma possível, ou tudo sozinho, e não é assim que funciona. Como eu disse, né, a humanidade mal saiu de uma pandemia, já estamos entrando em conflitos bélicos que podem acabar numa guerra que pode atingir o planeta de uma forma geral. Talvez não atinja de forma bélica, mas vamos sofrer consequências econômicas e entre outras, com certeza. Então, assim, o que nós podemos fazer nesse momento? Vamos tentar emanar energias boas, positivas, para que a espiritualidade superior possa auxiliar. Porque nós não precisamos escolher um lado da guerra para torcer. Porque às vezes a impressão que eu tenho, que nos noticiários que estão sendo expostos sobre o tema, parece que a gente tem que escolher um lado da guerra. Não, a gente não precisa escolher um lado da guerra. A gente não precisa escolher a guerra. A guerra não vai resolver nada, ela vai criar outros problemas, isso sim. Então vamos emanar, vamos fazer preces em favor da paz, em favor de cessar conflitos, nesse sentido. Vamos buscar treinar o nosso pensamento. Porque existem consequências. E todas as consequências são da nossa responsabilidade, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, que criam isso. Então vamos buscar. Lembrem-se, é a lei da ação e da reação, ou do plantio e da colheita, que também ocorre através do que nós pensamos. Vamos vigiar os nossos pensamentos. Não há necessidade de escolher um lado da guerra. Escolham fazer orações pela paz, pelo fim dos conflitos. Isso nesse ponto específico, né, que é o que está nos causando um certo tormento nesse momento, mas de uma forma geral, vamos tentar
aliviar os nossos pensamentos, ser perseverante no bem. Eu espero, Miguel, que eu tenha conseguido passar um pouco dessa mensagem do pensamento, da responsabilidade. É um tema bastante... Se for conversar aqui, dá bastante conversa, né? Mas, enfim, dentro do nosso horário, eu acredito que essa é a minha contribuição e eu fico aqui à disposição se alguém quiser fazer algum questionamento ou fazer alguma colocação, né? Acho que primeiro a gente faz a prece, aí depois fica disponível, não sei. Isso. Tá. Então, mais uma vez eu peço que todos possam fechar os olhos, né? E imbuídos de tudo que nós conversamos aqui hoje, nessa noite, que nós possamos refletir e possamos desenvolver essa percepção de que nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, de que nós precisamos sempre identificar os pensamentos equivocados e substituir por pensamentos bons, por pensamentos do bem, por pensamentos de paz, por pensamentos de perseverança, de esperança, por dias melhores, por situações melhores, por seres humanos melhores, para que a gente possa fazer parte desse processo de evolução. O planeta também está passando por essa transição e que nós possamos acompanhar essa evolução e também façamos a nossa parte nesse processo e consigamos cumprir com tudo aquilo que nós nos comprometemos quando escolhemos encarnarmos aqui nessa condição, nessa situação que nós estamos. Então vamos alinhar os nossos pensamentos aos bons espíritos, emanar pensamentos e energias positivas, de paz, de amor, de gratidão. E vamos ficar vigilantes para colhermos coisas boas dos nossos pensamentos. Agradecemos aos espíritos protetores, benfeitores, que estão conosco. E rogamos, pedimos que continuem conosco, nos protegendo, nos abençoando, que nos auxiliem nesse processo de aprendizagem, para que possamos cuidar dos nossos pensamentos, melhorar nossos pensamentos e conectarmos sempre com energias e espíritos bons. E que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Janete. É muito bom que nós possamos parar de pensar um pouco mais dos nossos pensamentos, né? Tá aberto aí o pessoal, alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, estejam à vontade.